pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Papo Migratório. Percebi muitas mensagens de pessoas que gostaram do vídeo que eu fiz no supermercado, gostaram desse tipo de conteúdo e mostrar minha rotina, meu dia a dia. Hoje é um dia que, né, já se começa para fazer o supermercado, para organizar a roupa, e essa é a rotina, porque durante a semana às vezes não dá para fazer isso, né? Quando tem muita roupa acumulada, a gente lava. Na minha casa não tenho lavadora de roupa e secadora, então eu tenho que lavar as roupas e levar para secar quando começa o inverno. Agora ainda dá para secar em casa, mas aí já é um gasto a mais quando chega o inverno. Mas quando chega o inverno também é um gasto a mais sobre o aquecedor, né? A conta de luz fica mais cara, porque a gente também tem o aquecedor da água, que é elétrico. Então, tipo, são gastos a mais. Mas o vídeo de hoje também é para falar como anda a vida, né? Como a gente também tem que se cuidar mentalmente, quando a gente tem que se preparar também psicologicamente por outras coisas futuras que virão, como eu também estou passando por um processo agora onde eu estou me preparando para um projeto futuro que depois, logo, logo vocês vão saber. Como também estou tentando estudar duas outras novas línguas. Como também estou me aperfeiçoando na parte onde eu sou formado, que é a arquitetura. E tem outras coisas também que acontecem na vida. Às vezes a gente está para baixo, às vezes a gente está com crises de ansiedade, porque às vezes eu sou um pouco ansiosa em pensar muito no futuro. Coisas que também eu falo que estava deixando para falar mais para frente, mas também é necessário falar, que tem muitas coisas aqui nesse país da Itália que não me agrada. A Itália seria um país muito bom para poder você vir com já a sua vida resolvida, a sua vida estruturada. O que que eu posso dizer sobre isso? Como, por exemplo, você vir já como um aposentado, você vir ou então já com uma perspectiva de não fazer dinheiro a mais para deixar a parte, mas vir com a perspectiva de só sobreviver. Se a sua perspectiva é vir para cá para ter uma qualidade de vida de segurança, qualidade de vida de poder fazer um supermercado tranquilo, sabendo que o dinheiro vai dar para fazer, com a perspectiva sabendo que vai ter uma casa que você vai poder morar, sabendo que tem uma perspectiva maior de poder comprar uma casa, que aqui é mais fácil. Então, sim, talvez a Itália seja para você. Mas se você vem com o pensamento de vir para cá, para poder fazer mais dinheiro, para poder juntar dinheiro para se aposentar, para juntar dinheiro para tentar comprar um imóvel no Brasil, para juntar dinheiro para comprar e investir em outras coisas, aqui não seria o país. Aqui não é o país para você vir para cá e construir, começar a sua vida e planejar a sua vida futuro daqui. Eu não acho que a Itália seja um país para jovens. Eu não acho que a Itália tem uma estrutura que proporcione tantas outras coisas futuras para as pessoas que venham querer construir a perspectiva futura da vida aqui. Então, eu acho que aqui é um país para realmente descansar quando você já tem uma estrutura financeira boa, quando você já tem uma estrutura equilibrada da sua vida, por exemplo, pessoas que já são aposentados no Brasil, que querem vir para cá. Aqui sim é um país com uma qualidade de vida para isso. Quando a gente compara Brasil e Itália, sim, aqui tem uma qualidade maior de vida. Então depende muito do que são os teus planejamentos futuros em relação a imigrar, o porquê você quer imigrar, quais são as tuas condições aí no Brasil, como é a tua vida, a tua estrutura no Brasil. Então, depende muito, né, sobre isso. Porque se você tem uma estrutura boa, se você tem a família sempre te apoiando, se você tem uma casa, se você tem já uma organização financeira que é ok no Brasil, a Itália não tem precisão de você emigrar para vir para a Itália. É esse o meu questionamento de estar falando já esse início no vídeo para vocês. Mas se a tua vontade é vir construir uma carreira, vir construir algo que te leve a construir um patrimônio, de dinheiro, um patrimônio de casa onde você possa investir, de fazer muito mais dinheiro, esse não é um país para você. Mas se é um país para você só sobreviver tranquilamente, com segurança, e que um pouco as coisas tenham mudado ultimamente, talvez sim a Itália seja um país para você, dependendo desse quesito. Então vamos seguindo, que a vida hoje tem muita coisa para fazer por aqui. Vamos agora, nada mais nada menos, dar uma volta de bicicleta para ir fazer compras de besteira no supermercado.
Esse é o papo migratório dessa semana, então vamos com a gente. Espero que eu não seja atropelado nesse sol maravilhoso de outono. Últimos dias de sol, porque a previsão do tempo já é chuva. E é sobre isso. Não sei se eu estou enquadrando bem meu rosto, mas não relevem, porque dirigir e gravar não é permitido. Então eu vou interromper um pouco a gravação. Aqui na Itália, nem todas as cidades são preparadas com ciclovia. Se chama Via Ciclabile. E Torino tem, pelo menos mais próximo ao centro, uma estrutura boa de ciclovias, igual essa aqui que eu estou fazendo. Mas nem todas as ruas têm faixas organizadas para bicicletas, agora para os patinetes elétricos que estão dominando a cidade. Então, é um pouco meio esquecido, né? Os ciclistas são esquecidos aqui na Itália. Mas praticamente em Torino tem uma organização boa, não na maioria da cidade, completamente a cidade é preparada com ciclovia, mas tem uma organização em alguns pontos de pensar na bicicleta. Então, eu acho que é uma das mais organizadas, eu não sei como é o caos em Milano, mas aqui Torino tem, sim, uma organização muito boa de bicicleta. Então, aqui as pessoas usam muito a bicicleta para poder se locomover, para ir trabalhar, quando se trabalha principalmente no centro, porque não encontra um lugar para deixar o carro, porque aqui as pessoas usam muito o carro, é carro para tudo. Se tu estiver aqui num lugar que há 10 minutos você faz caminhando, usa a máquina, que é carro, como se chama aqui na Itália. Eles usam tudo, carro é tudo, 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 tudo que você imagina tem que fazer com carro. É um pensamento muito errado, muito fora de moda, quando a gente fala que o mundo está morrendo e precisa repensar nossas ações. E agora, desse falatório todo, eu cheguei no supermercado. Ui! Ia caindo aqui. Vamos entrar no supermercado e mostrar para vocês aqui. Inclusive, essa bicicleta eu ganhei da Simone. Simone tá usando a bicicleta, hein? Ela falou que eu não tava usando a bicicleta. Quer dizer, a Simone não, o Marcos. Marcos tá usando a bicicleta. Muito obrigado. Amarra a minha também, egoísta. Mas por que eu tenho que amarrar toda vez que tu fechou já? Eu não fechei, meu amor. Meu pai amado.
Gente, o mundo tá pra... Pra quem não conhece, pra quem não sabe, esse é meu irmão que me tirou de casa. Disse que o sorvete tava em promoção e a gente chega aqui e não tem promoção nenhuma. Muito legal. Esse é meu irmão. Correndo com ele. Vim aqui, andei alguns quilômetros, que tinha uma promoção de sorvete aqui. E não tem mais. É isso, não tem mais. Muito obrigado, Pedro. Tô mal agora, tô muito mal. Oi, Pedro, manda um oi pro pessoal. Eu vou achar alguma promoção. Manda um oi pro pessoal depois de ter feito de casa, saído de casa, dizendo que tinha promoção e não tem promoção agora. Olha o valor. Olha o valor do sorvete. R$6,59. Ele falou que o sorvete tava 3 euros. O que você acha sobre isso? Enganar os outros. Propaganda enganosa? Acho que eu já preciso do meu remédio. E essa é a Europa que eu vivo. Saindo de casa sem promoção, sem meu sorvete. Nossa. É sobre isso, mas seguimos em frente. Vamos achar agora um outro supermercado. Conseguimos achar essa promoção desse sorvete. Tá difícil, irmãos. Mas vamos lá. Seguimos. É que mudar o hábito de todos os dias é muito bom. Por exemplo, eu estava muito tempo dentro de casa, fazendo as minhas coisas, organizando. Só que fazia muito tempo que eu não saía assim para andar de bicicleta, sem ser para fazer uma obrigação. Sair de bicicleta para ir para trabalhar, sair de bicicleta para fazer alguma coisa que era uma obrigação, dever, então eu tinha que sair de casa. Mas para sair de casa, para dar uma volta, um giro, assim com calma, sabe, apreciar o tempo sem pressa, é o que eu tava precisando, porque senão, às vezes vai querendo dar uma crise de ansiedade, às vezes vai querendo, sabe, baixar um pouco a autoestima. E é interessante você quebrar a rotina, é interessante você fazer alguma coisa que você não faz durante a semana, fazer uma caminhada, escutar uma música, porque senão a monotonia dentro de casa te leva para baixo. Te leva quase a entrar numa depressão, e isso aqui é muito grave na Europa, principalmente quando vai chegando nesse tempo frio, que a gente precisa trocar o guarda-roupa, né? Tem que colocar as roupas para fora do frio, de casaco, moletom, e é sobre isso. Se a gente não também fizer um esforço físico, se a gente não fizer uma quebrança, essa palavra existe, se a gente não quebrar a nossa rotina, as coisas podem só piorar. Não é isso que eu quero pra mim. Eu quero justamente sair da monotonia. E é sobre isso. Vamos seguindo por aqui. A gente tá tentando ir no outro supermercado que é maior também. Vamos ver se a gente acha alguma promoção de sorvete, que a gente vai assistir um filme junto. E é sobre isso. As rotinas que aparecem por aqui. Pedro foi agora conferir um outro supermercado aqui. Eu vou esperar ele aqui fora pra não ter que entrar, porque senão a gente vai ter que achar um lugar pra trancar a bicicleta. Enfim, maior rolê. Mas o que eu tava falando pra vocês, né? O quanto é importante a gente quebrar a nossa rotina também. Mesmo cansado, fazer um esforço de dar um giro em 2 ruas no nosso bairro,
tentar quebrar a monotonia até a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Porque eu conheço muitas pessoas que às vezes já estão cansadas de tentar e acham que não tem mais condição de fazer alguma mudança na vida e não quebram a sua rotina, não fazem uma caminhada, não vão escutar uma música ou sair para fazer alguma coisa diferente, né? Eu acho que isso já é um começo, quando você quebra a sua rotina e vai fazer alguma coisa diferente, como uma caminhada, escutar música ou chamar alguém para caminhar junto. Eu tenho uma amiga de mais de 18 anos que mora no Brasil, que ela já me veio visitar aqui, a Islana. Um abraço. Sabe que isso é muito importante para mim até hoje, que a gente conversa, liga. E engraçado é porque a gente parecia um psicólogo do outro, né? Naquela época a gente era só estudante. Claro que os nossos pais teriam alguma condição para pagar psicólogo, mas a gente não pedia, mas que hoje, analisando tudo isso, era necessário. Só que a gente era um psicólogo do outro. A gente saía para caminhar e ficava um conversando sobre as problemáticas da vida do outro. E era assim que a vida seguia. Então, chama alguém para caminhar, chama alguém para escutar uma música e vai dar uma volta e quebra a tua rotina. É sobre isso. Vamos seguindo que o Pedro já tá voltando já, sem paciência. E a gente vai no outro supermercado. Sì, allora, intanto io... Como uma perspectiva diferente muda, né? Porque eu vim já outra vez de ônibus, passando por essa via, e a minha visão agora vindo pela faixa onde se passa com a bicicleta tá totalmente diferente. Chegamos aqui mais uma vez, não tinha promoção, então andamos pra nada. É isso. Foi energia ruim do pessoal. Não tem. Ah, não é não, hein? Tem que pesar. Mas e como é que eu vou levar pra saber? Saber se é bom ou se não é. Ah, mas eu achei uma novidade, porque esse biscoito aqui é maravilhoso, gente. E temos milk com biscoff. Nunca comi desse, tenho que levar. Ciclovia é que, por exemplo, aqui não tem ciclovia. A gente anda justamente na pista, combatendo os carros e orando para que não aconteça nenhum acidente. É sobre isso e vamos embora. Depois de um giro, já estamos voltando para casa, mas
sem o sorvete, porque tinha acabado a promoção. É sobre isso, né? É aceitar, mas pelo menos consegui comprar um chocolatezinho. Vamos pra casa agora. Deu 4,87. Essas comprinhas aqui deu 4,87. Uma besteirinha dessa deu 4,87. Pra mim seria barato se fosse ou €1 ou de graça, mas 4,77 tá, 87 tá bom, né? É sobre isso. A minha mãe não gosta que eu tome refrigerante, mas não é refrigerante, é suco de uva verde, tá bom? Um beijo. Ah, mandar um beijo e um abraço pro meu pai, que sempre acompanha o YouTube. E YouTube também, pra quem não sabe que eu tô fazendo esse canal, é pra estar mais perto do meu pai, que é viciado agora em TikTok e YouTube. Então, pai, um abraço pro senhor. Amo muito, tô com muita saudade. E essa é a minha rotina por aqui, né? Aprendendo com o senhor a fazer economia no supermercado, andando em supermercado, pra ver se no final pode fazer umas férias, não é mesmo? E agora eu vou comer meu chocolate, experimentar, que eu tô com vontade. E é sobre isso. E vamos comer chocolate. 1h50 e é nessas horas que a dieta tem que esperar, né? É difícil, irmãos. Muito difícil fazer dieta nessa hora. Muito fraco. Chocolate. Acho que eu sou viciado em chocolate. Acho não. Tenho certeza. Muito bom. O outro da Biscoff não deu nem tempo de gravar porque eu comi tudo. Então, me desculpem. Mas quando chega nessa época agora que vai ficando frio, é chocolate, é chocolate, é chocolate. Que dá uma ajuda, porque pra mim é a época mais complicada. Enfim, deixa eu me organizar que eu tenho uma coisa pra falar com vocês. Bom, e chegou a hora de falar um assunto sério que interessa a outras pessoas que devem estar se organizando para ir embora, né? Sei que tem muita gente que trabalha isso, se organiza, que muita coisa saiu do plano, principalmente se tratando de Itália, mas não só Itália, como Alemanha, Portugal, que mudaram um pouco o direito da cidadania, né? Até por antepassados, como avós, bisavós, tataravós, mas que era muito mais pessoas que faziam isso de relação à cidadania por família, por sangue, né? Na Itália. E esse ano, eu acho que esse ano, se não me foge a memória, foi mudado tudo, né? A Itália mudou a lei, então você não tem mais esse direito assim por meio administrativo, que chegava na Itália, vinha pra cá, passava 3 meses e conseguia tirar da documentação e poderia morar em qualquer outro lugar da Europa. Então, por isso também eles barraram isso, entraram em consenso da União Europeia, que estava entrando um fluxo muito grande de imigração e de pessoas que não queriam ficar aqui na Itália e queriam morar em outro lugar. Porém, quando a pessoa vem pra cá e quer ficar aqui, tem certas problemáticas, né? O porquê de querer ir embora. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, eu tô deixando bem pra depois, pra falar pra vocês que existem sim muitas problemáticas, principalmente burocráticas de documento, principalmente da questão de procurar emprego. Mas para poder ter emprego, também tem que ter uma moradia, né? E um precisa do outro para poder andar avante aqui na Itália. E se você já estava se organizando para vir para a Itália e deu tudo errado nessa questão da cidadania, as coisas não vou te dizer que ficaram mais fáceis porque tá bem complicado. Eles estão realmente barrando a maioria das pessoas que querem migrar, a maioria das pessoas que querem vir para cá, principalmente ilegal, tá ficando muito mais complicado. O circo realmente está se fechando para essas pessoas porque existe muito fluxo migratório ilegal de pessoas que vêm para cá, de pessoas que trabalham e não pagam as taxas e querem só lucrar. E não é assim que a coisa funciona. É assim que gera, inclusive, desigualdade social, quando as pessoas vêm pra cá e não conseguem seguir suas vidas, mas enfim. Vamos focar agora no papo que é quanto custa viver na Itália, né? Hoje eu vou trazer valores reais de 2025 para quem tá se organizando e vir pra cá pra Itália, embora que eu já tenha falado pra vocês no início do vídeo que a Itália eu não acho que é um país pra você começar a vida como eu fiz, porque se você me acha que eu consegui juntar muito dinheiro, eu não consegui juntar. Se você acha que eu enriquei, eu não consegui enricar, mas consegui conquistar coisas que eram pessoais minhas que me fizeram querer continuar aqui, que é conseguir viajar, que é conseguir conhecer outras culturas. Isso pra mim vale muito mais do que dinheiro, embora que eu não possa ser hipócrita de dizer que também tô atrás de querer conquistar mais dinheiro, tô atrás de querer conquistar
mais coisas para no futuro eu ter minha aposentadoria, já que a aposentadoria pública eu acho que daqui não vou conseguir mais, porque são muitos anos de contribuição, sempre eles estão mudando as datas para ter a direito à aposentadoria com 80 anos e 40 anos de contribuição, ou seja, por favor, né? Acho que do jeito que a coisa vai, eu acho que eu não vou conseguir, então vamos ser bem realistas. Mas voltando à direção daqui, que às vezes eu fujo, que é quanto custa viver na Itália, vamos começar pela casa. Aqui não sai de linha dos outros países europeus que sempre falam de uma crise habitacional. Aqui tá muito difícil encontrar casa. Tem mais gente do que casa, e quando tem casa, eles dão prioridades aos estudantes. Foi o que eu passei. Eu passei muito perrengue para conseguir uma casa. Ia na agência, tinha direito à documentação, tinha tudo certo, tinha trabalho, tinha contrato indeterminado de trabalho, e mesmo assim não conseguia resposta pela agência. Aqui existe um racismo e uma xenofobia muito aflorada e escancarada. Eles não têm medo de botar para fora de uma forma natural que é isso e é isso, que não são de acordo a estrangeiros que venham para cá. Eles odeiam, né? Mas o país é que gera a economia dele, a base da economia são os estrangeiros que fazem a mão de obra para eles, né? Porque eles não querem fazer os serviços que os estrangeiros vêm para cá fazer. E sempre eu ia na agência e ficava 1 mês, 2 meses de resposta e não conseguia. E eram imóveis que eram dados prioridade a estudantes. Por quê? O que acontece aqui? Os pais ficam responsáveis caso os estudantes não paguem o aluguel. Então, tem um financiador, né, um responsável por aquele valor. E já vai colocando aí no lápis de papel e caneta, né? Vamos colocando que o aluguel hoje, para você vir morar na Itália, está entre 600 euros a 1.000 euros. Não existe mais coisa barata para encontrar por aqui. Esses são os valores reais. E se você encontra um aluguel abaixo de 450, 350, é um apartamento minúsculo, que às vezes nem quarto tem, é tudo num único lugar, espaço, e são em lugares muito longe do centro, e são lugares muito mais afastados, são lugares mais esquisitos à noite, embora que eu nunca vi nenhum assalto à mão armada aqui na Itália, onde eu moro, em Torino, por exemplo, então tem uma certa segurança. Mas, mesmo assim, são lugares muito afastados, para esses valores abaixo de entre 600 a 1.000 euros. É o aluguel que está nessa faixa. Mas ainda despesa condominial, que às vezes tem a despesa de limpeza do condomínio, tem a despesa de água que já é inclusa dentro dessa despesa condominial, bota aí mais 50, 70 euros. Fora que outros custos que você vai ter são a luz ou aquecimento. Procure sempre um apartamento que seja tudo elétrico, porque você vai ter só uma única boleta, uma única conta para poder pagar. Aqui nesse apartamento é elétrico, então a gente não tem um aquecimento de ter que pagar ainda o gás por fora, nem do fogão, nem de aquecer a casa, porque existem outros apartamentos mais velhos que são com aquecedores, que são a gás, então é uma outra taxa a mais para pagar, e eu vejo muita gente falando que sempre a taxa vem altíssima, principalmente no inverno, né? Então são aí de valores entre 250 a 400 euros ou mais, se você não dá conta de fazer uma gestão desse aquecimento dentro da casa, então os valores vão aumentando. Então sempre procure, se possível, né? Porque quando a gente está desesperado por uma casa, a gente não tem como escolher. E esse apartamento aqui foi uma disputa muito grande, porque além de mim procurando apartamento, eu e o Felipe tinha também outros 2 estudantes, mas outro casal que estava também na mesma dia que veio visitar o apartamento para conseguir. E só conseguimos porque a gente contratou um serviço de uma corretora brasileira, que inclusive é a Débora, e ela foi essencial para poder conseguir esse apartamento. O seu serviço dela, que a gente pagou na época 500 euros, mas hoje já deve estar outros valores. Então, dessa forma, a gente conseguiu o apartamento. Se não fosse por essa contratação, a gente não conseguiria o apartamento. Então, para você ver o caos que é de achar um apartamento, que até hoje eu estou esperando a resposta da imobiliária e não se teve. Então, coloca aí esses valores que vai ser necessário para sua vinda para cá. Além de que, entre os supermercados, já falei em outro vídeo para vocês, que o meu valor que eu consigo gestir o supermercado é entre 350 a 400 euros por mês. Isso depende muito de como você vai fazer a sua gestão. E vamos prosseguir por outros valores que temos aqui. Então, supermercado, a gente tem essa conta que fica entre 350 a 500 euros, dependendo aí do que vai ser comprado no mês, dependendo daí como você vai gestir as suas compras de supermercado. A gente sempre faz a compra por semana, então isso eu já falei para vocês em outro vídeo. Vai de cada um, como vai gestir tudo isso aqui quando vem para cá, vai fluir as emoções de que precisa consumir durante a semana, daquilo que
supérfluo diante do que é essencial para você comprar. Não é que eu passo fome, eu sempre compro tudo do bom e do melhor, porque ter um direito e acesso a isso sem precisar pagar muito, então tudo é muito acessível aqui dos valores. Outra coisa que a gente tem que falar também de valores da casa, além do supermercado, para poder comer dentro da casa, obviamente, né? É a conta de luz. Aqui vem 67 euros, mas já vem uma boleta no inverno de 300 euros. Isso que é bem barato ainda, porque eu já vi relatos de pessoas que pagaram 900 euros de boleta no inverno. Porque sim, é um mês que a gente usa muito o aquecimento para poder não ficar morrendo de frio. E às vezes é um perrengue, porque a gente fica com medo da boleta, porque sempre vem uma bomba estourando ali. Porque como eles fazem o cálculo até hoje, eu não entendo. Tem vários métodos que você faz da contratação da energia, né? Porque cada um faz a contratação da energia. E você pode fazer de diversos métodos. Ou um valor fixo, que caso você tenha consumido menos, eles te pagam depois o reembolso do valor. Ou uma taxa variável, que aí vai alterando dependendo do consumo que você foi feito. Só que depois dessa boleta de 300 euros, o consumo eu acho que nunca veio igual. E sempre é uma falcatrua que eu nunca consegui entender esse cálculo. Mas enfim, né? Que posso eu reclamar sendo um imigrante e que eles não dão bola para o que eu fale. Mas que a gente tem que mudar esse pensamento. Mas voltando aos assuntos de valores, vamos colocando aí, né, na base. Tem também os impostos de taxa de lixo, que esse ano veio 250, se eu não me engano, a primeira etapa. E vem mais uma outra parte, que fica no total, acho, de 300 euros, se eu não me engano, no total do ano, da taxa de lixo aqui. Depende muito, esse valor muda, dependendo de cidade, de comune, como eu falo aqui. Então, é variável esse valor. Não é porque todas as cidades pagam essa mesma taxa de lixo, são esses mesmos valores. Depende do valor, do bairro onde você mora. Eu não sei também como eles fazem esse cálculo. Só chega, a gente tem que pagar, e são os impostos, e é sobre isso. Plano de saúde. Temos acesso à saúde aqui com o médico de base. Quando você está registrado na prefeitura, tem a residência, você tem o seu médico de base. Não é de graça, porque a gente paga uma taxa sanitária para isso, que é descontado do nosso trabalho, da nossa busta paga, da nossa folha de pagamento é descontado, então não é totalmente de graça, gratuito, mas a gente não tem que pagar um valor todo mês nosso para ter tipo uma questão de saúde privada. Obviamente, exames são pagos, mas se você tem o seu médico de base, você passa por ele, é gratuito, no quesito que você não precisa pagar por aquela consulta médica. Então, isso já é um valor a menos, porque tem outros países como Suíça, como Países Baixos, você tem que pagar a questão de saúde privada todo mês, um valor fixo, que pelo que eu vi por aí, eles pagam em média 150 euros por pessoa, aí todo mês, para poder ter acesso à saúde, e é obrigatório ter esse plano de saúde nesses países. Aqui tem essa taxa que é retirada já do salário, mas você tem acesso aí com o seu médico de base. Então, colocando aí no lápis todas as taxas, todos os valores que a gente gasta durante o mês, ainda mais colocar aí também um valor para poder ter de lazer, né? Daria, então, para duas pessoas, 1.500 euros para poder dividir, né? Dependendo de todos os valores que você coloca, eu estou somando tudo, vamos fazer uma média de 1.500 euros hoje para duas pessoas por mês na Itália, para dividir para duas pessoas. Então, desse termo, coloca sempre para mais, para poder se organizar se você está se planejando para vir para cá. Sempre se organiza para mais, porque o câmbio sempre aumenta, então você nunca vai saber quanto é que vai estar mais, quanto é que vai estar menos. Então esses são os valores atuais de quanto custa viver aqui na parte norte, aqui em Torino. Essas são as minhas realidades que eu coloco para vocês. Se existem outros lugares que são mais baratos, são cidades que são mais afastadas e que são lá no meio do nada, obviamente os custos vão ser muito mais baixos, principalmente de aluguel, principalmente também às vezes pode mudar valores de supermercado. Mas são regiões muito afastadas e não vai ter muito o que fazer. Mas se o seu propósito é vir para cá, como eu falei, para ter uma qualidade de vida, então tá tudo bem, vale a pena investir e vir para cá para ter uma qualidade de vida. Mas se o seu propósito é construir um outro patrimônio, querer ter mais dinheiro, querer conquistar, comprar um imóvel, acho que talvez não seja aqui o país para isso. Então, vamos encerrando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todo mundo. Muito obrigado por tudo. Vou trazer mais informações para vocês. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Since the number one